Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição 10, meu povo, tem como tema contra a escravidão. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque nós estamos com o objetivo de alcançarmos 1000 inscritos neste ano e com certeza com a sua ajuda mais pessoas conhecerão a Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, a lição 10 tem como tema contra a escravidão. Uma coisa que é interessante de nós olharmos para a história da Igreja Adventista é que ela, desde o seu início, ela sempre defendeu a liberdade. Mesmo quando eles estavam ali num contexto cultural um tanto quanto complicado. Assim como no Brasil, lá nos Estados Unidos tivemos a escravidão, a escravatura. E lá foi um tanto quanto mais complexo do que aqui no Brasil. Algo que dividiu os Estados Unidos em duas partes, ao norte e ao sul. Sendo o sul a galera que defendia a escravidão e ao norte a galera que era mais contrária a este pensamento. Em relação aos adventistas, nesse primeiro ponto, dentro desse contexto cultural de escravidão, Tiago White escreve lá na Review and Herald, no dia 12 de agosto de 1862, o seguinte, com exceção daqueles decretos pressionados sobre ele, o governo dos Estados Unidos no caso, pelo poder escravagista, suas leis são boas. Ou seja, os adventistas se posicionavam publicamente contra a escravidão. Eles se faziam publicações falando, os Estados Unidos é maravilhoso as leis. O problema é que eles defendem a escravidão. O problema é que eles estão sendo posicionados e estão se posicionando a favor da restrição de liberdade. Isso foi tão importante que teve uma publicação da Review and Herald em 1854, ou seja, alguns anos antes dessa publicação de Tiago White, que ele fala assim, que deveria ter alterado a Declaração da Independência dos Estados Unidos para mudar para todos os homens brancos são criados iguais. Ou seja, não são todas as pessoas são criadas iguais, mas somente os homens brancos. Então a igreja ela se posicionou fortemente contra a escravidão nos Estados Unidos, a ponto daqueles que eram a favor da escravidão dentro dos adventistas serem removidos, porque do pensamento ali dos pioneiros, dos primórdios da igreja, eles precisavam estar em um único objetivo, em uma única direção. Não podia ter pessoas pensando diferente, sendo contrárias à palavra de liberdade da Bíblia. Então, Ellen White fala sobre isso, que deveria ser removido. Ela fala nos testemunhos para a igreja, lá no volume 1, ela cita em relação a isso, nós estamos com um único objetivo, então essa galera não pode estar no meio da gente. Então, a igreja ela foi se moldando, posicionando contra a escravidão, e aqueles que eram a favor não podiam fazer parte deste grupo de pessoas. Por quê? Porque os adventistas defendem desde os seus primórdios a liberdade e continuam defendendo nos dias de hoje. Então, quando nós falamos de liberdade, nós não defendemos somente a nossa liberdade, e sim a liberdade de todas as pessoas de terem o direito de proclamar a sua crença, o seu entendimento. Então a liberdade ela envolve esse aspecto. E falando dentro do conceito da liberdade religiosa, se nós cremos que todos são iguais perante Deus, eu não posso fazer distinção de pessoas. E é isso que os adventistas estavam fazendo no seu primórdio, e é isso que nós continuamos fazendo nos nossos dias. Durante essa semana, nós vamos olhar ali para Apocalipse capítulo 14, olhando ali para as 3 mensagens angélicas, entendendo que todos são iguais, todos recebem a mesma chance de salvação, porém, infelizmente, algumas pessoas vão escolher estar do lado errado, assim como essas pessoas nos Estados Unidos estavam erradas, sendo favoráveis à escravidão, e um grupo de pessoas correto sendo contra a escravidão, dentre esses os adventistas. E também, no tempo do fim, pessoas estão a favor de Deus e contra Deus. E nós veremos quais são as pessoas que estão a favor de Deus e as pessoas que são contrárias a Deus. É importante nós olharmos para as 3 mensagens angélicas, porque no nosso logo do JA nós temos as 3 mensagens angélicas. Não sei se dá para ver muito bem aí, mas aqui nós temos as 3 mensagens angélicas no nosso logo. Então é importante nós olharmos para esse contexto. Mas nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença.
Gratos somos, pois mais uma vez, meu Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos vivos e estudando um pouco mais a Tua Palavra, meu Pai. Olhamos aqui primeiramente para o início da história da Igreja Adventista, na qual eles estavam num contexto cultural muito complicado, mas se posicionaram firmemente contra a escravidão nos Estados Unidos, meu Pai. E essa mesma defesa de liberdade continua nos dias de hoje. Pai, nos instrua, nos capacite a olharmos para toda essa semana para Apocalipse 14, entendermos as 3 mensagens angélicas, entendermos a liberdade apresentada lá, das pessoas que vão escolher o Senhor e as pessoas que vão escolher o inimigo, infelizmente. E também, meu Pai, nos capacite a continuarmos defendendo a liberdade nos nossos dias. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, bem como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de seu Filho Jesus. Amém? Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o conteúdo é de relevância e dessa forma o próprio algoritmo recomenda para mais pessoas e mais pessoas conhecem a Cristo Jesus. Também você pode ajudar de uma forma mais direta compartilhando e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!